E aí, povo, tudo bem? Seguinte, consegui arrumar um tempo aqui para gravar uma resolução de questões totalmente improvisada para vocês, tá? Resolução para a CGU. Seguinte, então, sem perder tempo aqui objetivamente. Eu disponibilizei um arquivo no Drive, no Google Drive. O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Você vai clicar nele e vai baixar o arquivo para você conseguir seguir a aula aqui comigo, tá? Porque eu não tenho como compartilhar tela com você. Então, se eu não tenho como compartilhar tela, você vai ter que necessariamente seguir a aula junto com esse documento que eu coloquei lá, tá? Então, se precisar agora, você dá uma pausa aí no vídeo, vai lá buscar o documento, vai lá buscar o PDF pra gente começar aqui a resolver as questões, tá? O meu foco é no edital de AFO, pessoal, no edital de AFO de técnico e auditor da CGU, tá? Não tratarei aqui sobre finanças públicas, que é uma matéria que está em conhecimentos especializados, não está em conhecimentos específicos. Só que tudo que eu falar aqui cabe também para finanças públicas, tá? Tudo que tá aqui tá dentro do edital de finanças, então, para quem quiser usar também, fique bem tranquilo, beleza? Então tá, gente, eu vou ter que ficar lendo aqui, tá? E aí vocês vão me acompanhando aí. Então, olha só, questão de número 1, nós vamos aqui direto para princípios orçamentários. FGV 2021, TJ Rondônia. Desde os primórdios da prática orçamentária na administração pública, registra-se a existência de princípios norteadores desse processo, com contribuições relevantes na França, ou seja, blá, 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 tá? Nos diferentes cenários, alguns princípios podem ganhar maior destaque, blá, blá, blá. Nesse contexto, o princípio que possibilita a coexistência, ó lá, coexistência de vários orçamentos autônomos, já acende a luz. Já acendeu a luz aqui, ó, coexistência de orçamentos autônomos. Tá piscando uma luz do quê? Da totalidade, né? Mas que podem ser vistos de forma consolidada, permitindo-se assim uma visão ao mesmo tempo segregada e geral das finanças públicas. Eu sempre falo, pessoal, sempre falo. Eles vão fazer a diferenciação entre totalidade e unidade. Totalidade, o foco vai ser no quê? Orçamentos autônomos que serão consolidados futuramente em uma lei orçamentária só. Essa lógica de que na situação em que você tem orçamentos autônomos, você tem uma visão ao mesmo tempo segregada, porque são os orçamentos ali das unidades orçamentárias que vão para os órgãos setoriais, que se transformam nos orçamentos fiscal de investimentos e da Seguridade Social. Então você tem uma visão ao mesmo tempo segregada, mais geral das finanças, né? Isso é o quê? Isso é totalidade. Letra E, o gabarito, nem vamos olhar para as outras situações. Se ela trouxesse a lógica, gente, de que é um princípio que determina que só haverá uma lei orçamentária por esfera federativa, que tem o objetivo de evitar a existência de múltiplos orçamentos dentro do mesmo ente, tá? Dentro do mesmo ente, aí o foco dela é a unidade. Aqui, veja que ela fala de uma forma bonita, de uma forma legal, num viés positivo, tá? Então, veja, ela fala assim, ó, possibilita a coexistência de orçamentos autônomos que serão vistos ali de forma consolidada, por quê? Porque vai se transformar numa lei orçamentária só, tá? Permitindo-se, assim, uma visão ao mesmo tempo segregada e geral. Isso aí é lindo, né? Essa coisa é linda, bonita, isso é totalidade, tá? Isso não é unidade, beleza, gente? Então, gabarito letra E. Questão de número 2. Assinale a opção que indica o princípio segundo o qual o orçamento deve conter todas as receitas e todas as despesas do Estado. Vocês devem lembrar que eu postei um videozinho em que eu coloquei todas as receitas e despesas e daí eu coloquei na LOA, em uma única LOA, na LOA vedadas quaisquer deduções. Gente, isso aqui é importantíssimo. Por quê? Porque esta número 2, o que ela quer? Ela quer universalidade, porque ela é a primeira hipótese. Todas as receitas e despesas na LOA. O que ela traz aqui? O princípio segundo o qual o orçamento deve conter todas as receitas e todas as despesas. Acabou. Universalidade na hora, gente. A universalidade é aquele princípio que permite a gente ter uma visão global do orçamento, tá? Porque todas as receitas e todas as despesas estão ali dentro. Então, não temos aqui discussão universalidade na hora, tá? Unidade seria se ela falasse que é um princípio segundo o qual teremos um único orçamento por esfera federativa e ponto final, tá?
Porque se ela também fosse para esse lado de todas as receitas e despesas, visão global, você confundiria. E eu já vi anulação de questão por isso, tá? Então aqui, todas as receitas e despesas dentro da LOA, ponto final, isso é o quê? Universalidade. Sem mais nem menos, né? Número 3. Auditor de controle externo FGV 2021. Eu vou ler direto o comando, tá? Então, o princípio que tem como finalidade evitar a ocorrência de múltiplos orçamentos paralelos, ó lá, em um mesmo ente para um dado período. Então, veja que aqui, a lógica dele é pensar assim, ó, nós temos que ter apenas uma lei orçamentária por esfera federativa. Então, se eu tenho que ter apenas uma, o que eu quero aqui? Eu quero evitar a ocorrência de múltiplos orçamentos paralelos. Eu não quero ter vários orçamentos dentro daquele ente, porque se eu tiver isso, o meu controle vai ser muito prejudicado. Eu já tenho dificuldade de controle com uma lei orçamentária só. Você já imagina se eu tivesse 400 orçamentos, 400 leis orçamentárias ali dentro? Então não tinha como, né? Nós necessariamente temos um orçamento, temos uma lei orçamentária que é multidocumental, ela é formada por 3 orçamentos, fiscal, da Seguridade de Investimentos, só que a gente enxerga isso como uma obrigatoriedade de haver apenas um documento legal relativo ao orçamento, que é a LOA, tá bom? Então aqui, para você evitar a ocorrência de múltiplos orçamentos, necessariamente é o princípio da unidade. Aqui não é totalidade. Por quê? Porque totalidade é a coexistência de orçamentos autônomos que serão vistos de forma consolidada. E ok, totalidade. Agora, evitar, veja, já tá num viés ruim aqui. Eu quero evitar, eu quero afastar essa possibilidade de ter múltiplos orçamentos dentro do meu ente federativo. Então, o que eu faço? Eu faço uma lei orçamentária só. E aí eu tenho o princípio da unidade. Beleza, pessoal? Então, aqui o gabarito é a letra E, na número 3. Questão de número 4. TCE do Piauí 2021. Os princípios orçamentários contribuem para a consistência e a regularidade das práticas orçamentárias ao longo do tempo e permitem identificar eventuais desvios de conformidade. Quanto ao princípio da exclusividade, uma característica que pode ser associada a ele é... Qual que é o princípio da exclusividade, gente? Está lá na Constituição Federal. A lei orçamentária anual não conterá matéria estranha à previsão de receita e à fixação de despesa, salvo a autorização para abertura do quê? De crédito suplementar, se a banca trouxer adicional, especial, extraordinário, você sai correndo, é só o suplementar aqui. E para abertura de operação de crédito, ainda que por aro, tá? São as duas exceções ao princípio da exclusividade. Então, qual que é a lógica do princípio da exclusividade? Você não terá matéria estranha na LOA. A LOA só vai tratar de receita e despesa e ponto final. O que isso aqui quer evitar? Orçamentos rabilongos, caudas orçamentárias. Por quê? Porque antigamente, o que a gente tinha? A gente tinha uma lei orçamentária que ela tratava sobre previsão de receita e despesa? Tratava. Só que ao mesmo tempo que ela fazia isso, ela trazia lá aumento de remuneração de servidor, aumento de algum auxílio, aumento de alguma indenização lá. Então, assim, a gente tinha situações ali dentro que não tinham nada a ver com previsão de receita e fixação de despesa, com a vida orçamentária. Tinham a ver com vantagens, tá? E como as nossas leis orçamentárias, elas são aprovadas são ordinárias, então elas são aprovadas por maioria simples, né? O que a gente tem aqui? A gente tem uma facilidade de aprovação. Então, colocava ali um monte de coisinha ali dentro, né? Os orçamentos rabilongos, aqueles rabos que nós tínhamos lá no orçamento, e nós tínhamos essa matéria estranha. Então, a gente não pode ter matéria estranha. Qual que é a alternativa aqui que pode ser associada ao princípio da exclusividade, pessoal? Letra A. A lei orçamentária não consignará dotações globais para atender a despesas diversas. Gente, aqui é o princípio da discriminação, especificação. Eu tenho que ter tudo especificado e discriminado na minha LOA. A exceção ao princípio da discriminação, né, as exceções, são os programas especiais de trabalho e a reserva de contingência. Esses dois vão vir por meio de dotação global na LOA, mas a regra é que tudo vai vir especificado, tá? Isso aqui, então, não tem a ver com a exclusividade, isso aqui tem a ver com a especificação, beleza? Letra B. A lei orçamentária não pode dar outras providências. Linda, gabarito da questão. Por quê? Porque se ela der outras providências,
Isso quer dizer que ela está tratando sobre outros assuntos que não são orçamentários, tá? Outros assuntos que não são previsão de receita e não são fixação de despesa. Então, ela vai estar tratando ali sobre tributário, sobre aumento de vantagens, aumento de salário, tá? E ela não pode fazer isso, tá bom, gente? Então, nós temos aí essa situação de que a lei orçamentária anual não pode dar outras providências a não ser o que tiver a ver ali com o orçamento, ok? Então, letra B aqui é o nosso gabarito. Letra C. A LOA registrará receitas e despesas em deduções? Jamais! Princípio do orçamento bruto. Todas as receitas e despesas serão registradas pelo seu valor total e bruto, vedadas quaisquer deduções, tá? Não temos aqui nenhuma possibilidade de registrar valor líquido com dedução, tá? As leis orçamentárias necessitam de formalização legal. Letra D diz respeito ao quê? Ao princípio da legalidade. Todo o nosso processo orçamentário é permeado pelo princípio da legalidade. A gente tem que sempre ter aprovação do legislativo com relação às leis orçamentárias, às leis de crédito adicional, beleza? Receitas de impostos não devem ser vinculadas a despesas específicas. Esse é o princípio da não afetação da receita de impostos. A regra é que impostos não vão ser vinculados, eles têm que ficar livres para serem aplicados no programa de governo, só que nós temos ressalvas constitucionais, tá? Então, lá no artigo 67, inciso 4 da Constituição, a gente tem possibilidade de vinculação. Possibilidade não, a gente vai vincular, né? O imposto para quê? Repartição constitucional dos impostos, saúde, ensino, né? Manutenção e desenvolvimento do ensino, atividade de administração tributária e prestação de garantia a aro. Por sua vez, no parágrafo 4º do artigo 67, a gente tem outra exceção, que é vincular imposto. O Estado, DF e o município podem vincular imposto para quê? Para pagar um débito para com a União ou para prestar uma garantia ou uma contragarantia à União. Então, aqui no parágrafo 4º, a única que recebe esse imposto vinculado é a União. Se colocar na tua prova que o Estado pode pagar um débito para com o município ou o município pagar um débito para com o Estado por meio de vinculação de receita de impostos, isso vai estar errado. A única que recebe esses valores por meio de vinculação é a União, tá bom? Então, letra E errada também. De princípios, pessoal, passei aqui pelas questões mais recentes da banca, para a gente dar aí um panorama geral, tá? Vamos entrar agora aqui nos instrumentos de planejamento, PPA, LDO e LOA. Eu tentei pegar só questões que tratam sobre a Constituição Federal, porque como a gente tem uma cobrança expressa de LRF para auditor e uma cobrança e zero cobrança de LRF para técnico, eu resolvi cobrar os instrumentos de planejamento aqui, né? Na verdade, trazer os instrumentos de planejamento aqui só com a Constituição Federal. Só que tem uma outra questão que cobra um pouquinho de LRF no meio. Então, eu vou avisar isso para vocês, tá? Mas a regra, gente, olha só, no edital de auditor tá expresso, explícito, é um item no edital de lei de responsabilidade fiscal em AFO. Para técnico, esse item não existe. Então, qual que é a lógica aqui? A banca, para cobrar a LRF, ela bota no edital. E não é simplesmente assim, eu não vou botar, eu vou cobrar. Não, ela botou expressamente para auditor e ela não botou, ela tirou esse item do edital para técnico, tá? Então, para técnico, não pode cair LRF. É basicamente isso. Se cair, a gente vai ter que recorrer e vai dizer que isso extrapola o edital. Beleza? PPA, LDO e LOA, pessoal. Questão número 1. FGV, TCE do Piauí. Considere os dispositivos legais que tratam dos conteúdos dos instrumentos de planejamento e faça as associações pertinentes. PPA, LDO e LOA, 1, 2, 3. Condições para transferência de recursos a entidades públicas e privadas. Isso aqui está na LRF, tá? Isso aqui é uma função de quem? Da LDO, de acordo com a LRF, tá? Então, você que vai fazer técnico, você não precisaria saber isso aqui, tá? Segundo item ali. Então, aqui a gente já vai colocar, né? Condições para transferência de recursos a entidades públicas e privadas, número 2, porque isso é LDO. Despesas relativas aos programas de duração continuada. Gente, de cara, quem? PPA, número 1. Orçamento de investimento das estatais. Onde que está o orçamento de investimento? Está no PPA? Está na LDO ou está na LOA? Está na LOA, gente. Sempre lembre, né? Orçamento fiscal de investimento da Seguridade estão na Lei Orçamentária Anual, ok?
Política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Quem que são essas agências financeiras? Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica Federal, Banco da Amazônia, tá? Quem vai definir essa política de aplicação dessas agências? PPA, LDO ou LOA? LDO e de acordo com a Constituição Federal, né, gente? Então aqui, 2. Definição de critérios e formas de limitação de empenho, isso está na LRF, isso é uma função da LDO. Então aqui a gente coloca o 2 também e o nosso gabarito fica 21322. 21322, nós temos isso na letra C de casa, tá? Então, número 1, letra C. Lembrando aqui que ela cobrou os itens ali da LRF também, então, no meu entendimento, isso aqui não seria cobrado para a prova de técnico, tá? Ela cobraria só o que está na Constituição Federal. Questão de número 2. Conforme previsto na Constituição Federal, o PPA é um dos instrumentos do planejamento público que estabelece de forma regionalizada diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Em relação ao processo orçamentário do PPA e a sua vigência relativamente ao mandato do chefe do Poder Executivo, o que nós temos de correto? Letra A, sua vigência se confunde com mandato? Já sai correndo da questão. Não tem confusão de vigência do PPA com mandato. Eu sempre falo isso. PPA tá aqui, mandato tá aqui. É assim atrelado? Não, é desvinculado. Desvinculado. O PPA, pessoal, ele só inicia a vigência dele no segundo ano de mandato do chefe do executivo e ele só encerra a vigência dele no final do primeiro ano do mandato subsequente. Então, o chefe do executivo, ele executa o PPA dele apenas por 3 anos, segundo, terceiro e quarto ano do mandato. O quarto ano deste PPA aqui, quem vai executar é o próximo governante, tá? No primeiro ano de mandato dele. Então, aqui isso tem que ficar bem claro para vocês, tá? Que não existe vinculação do PPA, da vigência do PPA com o mandato do chefe do executivo, ok? Letra B. Entra em vigor no segundo ano do mandato, mantendo-se vigente até o final do primeiro ano do mandato seguinte. Lindo, né? Artigo 35, parágrafo 2º, inciso 1, do ADCT da Constituição Federal. Então, aqui pode tranquilamente cair isso na sua prova de técnico. Todos os prazos e vigências podem cair tranquilamente, porque isso está no ato das disposições constitucionais transitórias e você tem que saber, tá? As outras ali não vou ler porque fala que entra em vigor no terceiro, no quarto ano. E aqui a letra E, veja, tem vigência prescrita em decreto específico do chefe do Poder Executivo. Não, a vigência do PPA, da LDO e da LOA estão onde, pessoal? Até hoje estão no ADCT. Até hoje estão no ato das disposições constitucionais transitórias lá da Constituição Federal. Ainda não existe uma lei, aquela lei complementar que precisa ser editada, ela não foi editada até hoje. Então a gente tem que ir para o ADCT, não é decreto aqui, tá? Letra E tá errada também. Questão 3. FGV 2021, TJ Rondônia. Na literatura sobre planejamento orçamentário, costuma-se dizer que o orçamento nasce nas bases operacionais dos governos, porém está sujeito a uma série de regras. A LDO, por exemplo, estabelece vedações e limites para as despesas dos poderes. Uma dessas disposições refere-se a estabelecer. Gente, isso aqui é uma função da LDO que está dentro da Constituição Federal, mas não está ali entre os artigos 163 ao 169. Ela está antes, tá? Então, aqui são aquelas disposições relativas ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Vamos às questões, às alternativas. Letra A. A LDO vai estabelecer áreas prioritárias para investimentos das empresas estatais? Não, não é a LDO que vai fazer isso, tá? Letra B. Limites para elaboração das propostas orçamentárias dos órgãos do Poder Judiciário? Exatamente, limites e prazos. Tanto para o judiciário quanto para o MP. Então, pessoal, se a banca te trouxer, isso está previsto na Constituição, tá? Se a banca te trouxer
que os limites e os prazos para o Poder Judiciário e para o Ministério Público remeterem as propostas orçamentárias para fins de consolidação, isso está previsto na LRF, isso está previsto no PPA, isso está previsto na Constituição Federal, né? Não, quem que vai trazer limites e prazos? A LDO, e isso de acordo com a Constituição, tá? Então, quem traz isso é a LDO, isso está expresso na Constituição, inclusive esse daqui, que é a letra B, tá no artigo 99, lá da CF, tá? Então, vocês têm que levar. E lembrando, né, o que o Executivo vai fazer aqui se o Poder Judiciário, por exemplo, remeter a proposta orçamentária dele depois do prazo fixado na LDO. Simplesmente o Executivo vai falar assim, meu filho, você tinha um prazo definido. Você só envia a tua proposta para fim de consolidação. Simplesmente assim, eu não posso fazer mais nada. Então, se você enviou atrasado, o que eu vou fazer? Eu enviei o teu orçamento vigente. Eu enviei o orçamento que você está executando como uma proposta para a gente repetir para o próximo orçamento. Porque eu não consegui esperar, eu precisei consolidar, você não me mandou no prazo, então eu repeti teu orçamento. Por sua vez, se o Judiciário ou o MP mandar acima do limite que a LDO colocou, o Executivo pode proceder aos ajustes necessários, ou seja, ele pode cortar o excesso, tá? Então, ele vai fazer ali o ajuste necessário para aquela proposta estar dentro do limite previsto na LDO, para ele consolidar e enviar isso para o Legislativo, tá bom? Nós não temos, a letra C, D e E não são funções da LDO, né? Parâmetros para fixar remuneração de pessoal, não. Parâmetros para fixar remuneração de pessoal no Judiciário, também não. E regras para proposição de emendas parlamentares impositivas, quem que traz essas regras, gente? Constituição Federal, a gente tem todas as regrinhas lá de aprovação, execução, o que acontece se tiver impedimento de ordem técnica. Lembrando aqui que a LDO não traz regras para proposição das emendas. Quem faz isso é a Constituição. Só que se a emenda impositiva não conseguir ser executada porque houve algum impedimento de ordem técnica ou legal, o que nós teremos aqui? Como que a gente vai resolver essa situação? Do tipo assim, eu preciso fazer essa despesa, ela é obrigatória, mas ela está com algum impedimento. Onde que eu vou buscar os procedimentos e os prazos para regularizar isso? Na LDO. Então, de acordo com a Constituição Federal, essa é mais uma função da LDO. A LDO é quem traz os procedimentos para situações em que há impedimentos de ordem técnica ou legal com relação às emendas impositivas, tá? Então, lindo, maravilhoso. Letra B é o nosso gabarito, porque a LDO vai dispor aqui sobre os limites e os prazos para as propostas do Judiciário, ok? Questão de número 4. FGV 2021, auditor... Opa, bati aqui no meu negocinho, deu boa, né? Tá. Auditor técnico de controle externo. O processo orçamentário no Brasil é revestido de formato legal, principalmente em decorrência dos chamados instrumentos de planejamento. Instrumentos de planejamento é PPA, LDO e LOA, tá? Um desses instrumentos é a LDO, que tem entre os seus objetivos, pessoal, letra A, operacionalizar o planejamento estratégico do governo. Gente, quem que operacionaliza? Quem que é o chão de fábrica? Quem que é o operário? Quem que bota a mão na massa? LOA falou em operacionalização, que é colocar a mão na massa efetivamente, arrecadar e fazer despesa. Isso é LOA, isso não é LDO, tá? Sai correndo. Letra B, evidenciar as escolhas políticas de gestores na alocação de recursos. Quem que faz isso? LOA de novo. Por quê? Porque é a LOA que vai alocar recurso, ela vai recolher, vai arrecadar, né? Vai trazer a previsão ali da receita para ser arrecadada e vai demonstrar onde que essa receita vai ser alocada. Então, essa alocação dos recursos são as despesas, pessoal. E aqui, onde que a gente tem essa fixação? Na LOA. Letra B, errado também. Letra C, estabelecer diretrizes relativas aos programas de duração continuada. Misturou diretrizes com programas de duração continuada. Falou em programa de duração continuada, gente, isso é PPA no mesmo segundo, tá? Então, primeiro é LOA, segundo é LOA, A é LOA, B é LOA, C é PPA. D, contribuir com parâmetros para o acompanhamento da gestão fiscal.
E letra E, definir os objetivos das despesas de capital e outras delas decorrentes. Letra E, PPA, né? Quem vai estabelecer as despesas de capital e as outras delas decorrentes é o PPA. Só nos sobra, pessoal, a letra D de dado, que é o gabarito da questão. Efetivamente, a gente tem dentro da LDO toda a lógica de acompanhamento da gestão fiscal. Então, a LDO vai estabelecer critérios e formas de limitação de empenho caso a receita não seja arrecadada, tá? Caso a gente tenha uma queda de receita que vai afetar lá as minhas metas de resultado. Ela tem o anexo de metas fiscais, ela tem o anexo de riscos fiscais, ela tem o anexo com previsão de agregados fiscais, que é um anexo que agora a gente tem previsão na Constituição Federal, né? Então, pessoal, todo o acompanhamento da gestão fiscal é feito pela LDO. A LOA é o chão de fábrica, a LOA é quem bota a mão na massa, o PPA tá lá no estratégico, pensando a médio prazo, o que a gente tem que fazer para melhorar isso aqui, quais investimentos que a gente tem que fazer para melhorar esse país. E a LDO, ela tá preocupada em traduzir o PPA para a LOA, tá? Ela faz essa tradução e ela também vai acompanhar a gestão fiscal. Então, essa aí é uma função clássica da LDO, beleza, pessoal? Então, aqui o gabarito ficou a letra D. Agora, a gente vai passar para o próximo assunto. Eu vou finalizar esse vídeo para ele não ficar muito comprido, porque daí eu demoro muito para conseguir editar ele e postar lá no YouTube, aqui no YouTube, né? E aí eu vou finalizar ele e a gente entra em conceito, classificação econômica e estágios da receita e da despesa no próximo bloco. Beleza, pessoal? Então, até daqui a pouquinho.